Olá, meus queridos, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar hoje o vídeo referente às atividades de português do primeiro bloco, bloco 1, EJA, segundo semestre. Eu sou a professora Andréa, tá? E esse vídeo aqui vai orientar vocês como realizar essas atividades. Eu peço para que vocês, antes de começarem a realizar as atividades, ou seja, até mesmo antes ao iniciar a audição desse vídeo, ao assistirem esse vídeo, ouvirem e assistirem a esse vídeo, que vocês, no momento que forem realizar a atividade, vão acompanhando o vídeo e peguem o material de vocês em mãos para vocês saberem, irem acompanhando as atividades. Isso vai facilitar bastante para que vocês consigam responder as atividades corretamente, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai iniciar a nossa atividade falando um pouquinho dos sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação? São aqueles sinaizinhos que a gente vai encontrando nos textos, né? Como um ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, as aspas, as reticências, vírgula, travessão, os dois pontos, ponto e vírgula, os parênteses, tá? Por que nós utilizamos sinais de pontuação? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Veja só, quando nós estamos falando, a entonação da nossa voz indica se nós estamos afirmando, se nós estamos exclamando, se nós estamos perguntando. À medida que a gente vai falando, a gente vai dando umas pausas para respirar. Já quando a gente escreve um texto, se a gente escrever tudo emendado, quem for ler não vai conseguir, né? Então é por isso que existem os sinais de pontuação. Por exemplo, como é que eu saberia que uma pessoa está fazendo uma pergunta ao ler um texto? Como é que eu saberia? Somente através do sinal de pontuação. Se eu digo, que dia é hoje? Percebam pela entonação da minha voz, que dia é hoje? A gente já dá um tom de pergunta, né? A pessoa que está ouvindo já percebe que a gente está perguntando algo, querendo saber algo. Já quando nós temos o texto escrito, como que a gente indica que nós estamos fazendo uma pergunta? Através dos sinais de pontuação, mais precisamente através da interrogação. Então, antes de eu explicar a atividade para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, para que serve os sinais de pontuação? Por exemplo, um ponto final, né? Ponto. Era uma pausa de longa duração que indica o final do período. Então, quando eu vejo um ponto final, é uma duração um pouquinho mais longa, ou seja, eu vou começar uma nova frase ou um novo período, né? Esse pontinho, né, que parece assim, esse magrinho com pontinho embaixo, que é chamado ponto de exclamação. Se eu digo, nossa, que bonito. Então, ele é, como o nome já diz, exclamação. Ele é usado para indicar um espanto, uma surpresa, uma admiração. Este aqui, ó, tá? Que quando a gente dá aula, os alunos perguntam, professor, é o cabinho do guarda-chuva? Não é o cabinho do guarda-chuva, não. Ele tem um nome, é o ponto de interrogação. E a gente utiliza para fazer uma pergunta, né? Quando há uma dúvida. Ponto e vírgula. Então, eu tenho ponto e a vírgula aqui embaixo, né? É uma pausa moderada na leitura. O que seria isso? Quando eu estiver lendo um texto e encontrar o ponto e vírgula, eu dou uma pequena pausa, tá? Os dois pontos introduzem um diálogo, uma explicação, uma exemplificação, tá? Então, quando eu vou falar assim, e ele disse, dois pontos. Na outra linha, eu vou colocar um diálogo, ou eu vou fazer alguma explicação, ou dar um exemplo. As reticências, que também são conhecidas como os três pontinhos, né? Às vezes eu estou dizendo uma frase, eu não quero terminar aquela frase, eu quero deixar um pouco na dúvida, né? Então, eu posso usar as reticências. Então, elas indicam uma hesitação, uma dúvida, uma interrupção da fala. Esse tracinho aqui é bastante conhecido, que é o travessão. Ele indica um diálogo entre as personagens, né? E dá destaque a elementos da frase. Esses dois, um que abre e um que fecha, são os parênteses. Eles são usados para isolar frases, palavras, datas ou alguma informação que não é tão importante, uma informação acessória, né? As aspas indicam fala, citação, isolam certas palavras ou expressões, dão destaque a uma palavra, né? E por último, uma que é bastante utilizada, que é a vírgula, que é uma pausa leve na leitura. Então, o ponto e vírgula é uma pausa moderada, um pouquinho mais.
E a vírgula é uma pausa leve, aquele momento que a gente, quando está lendo, que a gente encontra a vírgula, que a gente para respirar um pouquinho, tá? Então vamos lá, voltamos à nossa atividade. Nós temos aqui, olha só. O que é essa primeira atividade? Numere a coluna B de acordo com a coluna A. Leia, relembre o assunto e fique sabendo ainda mais. Então eu tenho aqui, ó, número 1, interrogação, 2, exclamação, 3, ponto final, 4, aspas, 5, as reticências, 6, vírgula, 7, travessão, 8, 2 pontos, o 9, ponto e vírgula, e o 10, o parênteses. Aqui eu tenho assim, ó, a primeira frase está dizendo assim, ó, são usados para ser palavras, para separar palavras ou expressão na frase, para chamar a atenção ou para dar a explicação. Qual desses aqui tem essa utilidade? Qual que eu uso? Será que eu uso a interrogação? Acredito que não, né? A exclamação, tá? Então, olha aqui, ó, indica que a frase terminou. Quando eu termino uma frase, o que eu costumo pôr? O ponto final, não é? Então, como que eu tenho que responder essa atividade? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Indica que a frase terminou. Qual deles que indica que a frase terminou? O ponto final. Que número que é o ponto final? É o 3, não é? Então, eu venho aqui e coloco o número 3. E assim sucessivamente, olha. Então, a gente vai numerando até o final. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho o número de 1 a 10. Então, eles não vão se repetir. Eu vou distribuir os números aqui de acordo com a função do ponto, sem repetir nenhum. Atividade B. Leia o texto e reescreva-o colocando sinais de pontuação no lugar dos asteriscos. O que são asteriscos? Essas estrelinhas aqui, tá? Por exemplo, João chega na sorveteria e vai logo perguntando. Aqui, ó, no lugar desse asterisco, que ponto que eu teria, tá? Se ele vai fazer uma pergunta, então eu vou começar ajudando vocês aqui, ó. Se ele vai fazer uma pergunta, o que eu vou usar, tá? E vai logo perguntando. Vamos ver aqui, ó, tá? Introduzem diálogo, explicação, exemplificação. Então, tá introduzindo um diálogo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vai logo perguntando. Eu vou usar os 2 pontos. Seu Manuel, tem sorvete de azeitona, tá? E aí eu vou pontuando o que vai aqui, que sinal que vai aqui, que sinal que vai aqui, tá? Aí, de duas uma, ou vocês reescrevem o texto e vai trocando onde tá o asterisco, vocês vão pondo a pontuação, ou vocês vão fazendo assim como eu fiz, ó. Vai colocando a pontuação aqui, ó, tá? E assim vocês vão sucessivamente. Então, vamos lá. Seguindo com a nossa explicação, a gente tem aqui atividade 2. Nós vamos fazer uma revisão do alfabeto, tá? O que é o alfabeto? O alfabeto também é conhecido como abecedário e pode ser definido por um conjunto de letras em que formamos várias palavras que formam a nossa língua. Ou seja, que língua que nós falamos? A língua portuguesa. A palavra alfabeto, ela é de origem grega, alphabetus, que com o passar do tempo teve a sua derivação do latim, alfabetum, que é a língua mais próxima a nossa. Nosso alfabeto, ele é dividido em 26 letras, tá? Então, nós temos 26 letras. Dessas 26 letras, nós temos as consoantes e as vogais. Quais são as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X e o Z. E quais são as vogais? Apenas 5. O A, o E, o I, o O e o U. Não podemos esquecer que as 3 letras do alfabeto que são usadas na escrita de nomes e palavras de origem estrangeiras. Então, nós temos no nosso alfabeto, olha só, o K, o W e o Y, que a gente utiliza bastante quando a gente vai escrever uma palavra de uma outra língua, ou seja, de origem estrangeira. Então, vamos lá. A primeira atividade. Escreva o alfabeto em sua ordem e circule as consoantes e marque um traço com as vogais.
que é em sua ordem? Por exemplo, aqui nós separamos as consoantes das vogais. Eu quero que vocês escrevam na ordem. Qual é a primeira letra do alfabeto? É A, né? Então, A, B, C, D e aí, depois, até o final, tá? Então, vocês vão juntar esses dois grupos aqui e escrever o alfabeto na ordem certa, tá ok? Coloque a palavra de cada grupo em ordem alfabética. Então, quando eu tenho lá o alfabeto, A, B, C. Qual é a primeira letra que vem? Dessas aqui é o C. Olha aqui, ó. Livro, dado, rua, Carlos, violão. Então, eu vou pôr na ordem alfabética, tá? Primeira letrinha que apareceu, a letra C. Então, aqui, Carlos. E a segunda? E aí, vocês vão pôr a B, C. O que vem depois do C? O D. Então, dado. E aí, vocês vão escrevendo na ordem alfabética. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui, tá? Em cada grupo de palavras, há uma que não está corretamente colocada na ordem alfabética. Sublinha usando lápis verde, tá? Então, eu tenho aqui, ó, elefante, começa com a letra E. Fazenda, EF. O que vem depois do F? Tá? EF, o que vem depois do F? Não é o G, tá? Então, eu tenho uma palavrinha aqui, ó, que ela não está na ordem certa. O correto seria aqui e depois aqui. Então, é essa palavrinha que vai ser grifada. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então, lá, escreva V para verdadeiro e F para falso. Disfarce vem depois de distraído. Na ordem alfabética, que palavra que vem primeiro? Disfarce ou distraído? Se você achar que é disfarce, então você vai achar que é verdadeiro, você vai pôr o V. Se você achar que não é, você vai achar que essa frase aqui, que essa afirmação está falsa. Então, você vem e põe o F, tá? Assinale as palavras que se encaixam entre leilão e lente, tá? Entre leilão e lente. Quais palavras que se encaixam aqui? Vocês vão fazer no xizinho. No quadro a seguir estão os nomes das professoras de língua portuguesa que trabalharam no seu município na forma que apareceram no grupo do WhatsApp. Escreva em ordem alfabética. Vamos supor que houvesse um grupo lá do WhatsApp que tivesse a professora Maristela, a Luciana, a Beth, a Juliana, a Libina, a Cida, a Cleide, a Maria Juliana e a das Dores. Como é que eu coloco isso na ordem alfabética, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira palavrinha que aparece é a letra C. Eu tenho com A? Não tenho nenhuma. Aliás, a letra B, tá? Eu tenho alguma que começa com A? Não. Eu tenho alguma que começa com B? Tenho. Então, a primeira que vai ser aqui vai ser a Beth. E depois da Beth, quem vem? E assim sucessivamente.